Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de parola? Estamos de volta no segundo bloco dessa parola 175. Hoje nós estamos falando sobre chamado. Afinal de contas, nós reconhecemos o chamado, somos reconhecidos pelos nossos chamados. Como é que funciona isso? E nesse segundo bloco, nós vamos falar a respeito de uma outra pergunta que também os internautas, as pessoas me enviam cartas, eles me enviam pombo-correios aqui na janela da minha casa, onde eu estou gravando, perguntando para mim, afinal de contas, Wilson, chamado, eu espero, eu busco, o que eu faço com o meu chamado, né? Então, nós vamos falar nesse segundo bloco a esse respeito, porque eu acho que esse é um dos pontos, Paulinho, Xandão, que mais traz uma ansiedade também. Eu me lembro do apóstolo Paulo, se eu não me engano, aos Filipenses, ele falando assim, eu estou preso aqui, existem pessoas que estão pregando por contenda, por vanglória, outros estão pregando por amor, mas o que importa é que a palavra está sendo ministrada. Mas, a pergunta que fica é, será que nós podemos fazer isso a qualquer custo, né? A qualquer preço? E quando nós vamos falar sobre o chamado, né? Eu estava estudando, meditando essa semana a respeito de Matias. Pedrão, Judas morreu, Jesus acaba de ser assunto ao céu, ele toma uma decisão. Rapaz, tem uma vaga aberta aqui. Vamos fazer um processo seletivo aqui para nós, porque afinal de contas, ficou uma vaga aberta no nosso time. E Deus não tinha falado para levantar ninguém. Deus, a única coisa que Jesus falou é, ficai aqui até que do alto seja revestido de poder. Ele não falou para levantar ninguém. Mas Pedrão, ele se posiciona e fala, não, tem que ocupar a cadeira aqui. E você não vê em absolutamente nenhum lugar nenhuma expressão a respeito de Matias. Por outro lado, nós vamos ver Paulo e Barnabé, mais lá para frente, em Atos, nós vamos ver, pegar o texto exatamente aqui de Atos, lá em Atos, capítulo 13, o Espírito Santo falando, separai para mim Paulo e Barnabé. Veja, a palavra está dizendo que quem trouxe a separação para o ministério foi o próprio Deus, né? Não foi princípios e valores de homens, né? Tipo, eu gostei do Xandão, gostei do Paulinho com seu óculos de farmácia, sabe? Ele não falou nada disso, ele simplesmente falou assim, olha, entendi, discerni, encontrei no coração de Paulinho, no coração de Xandão, naquele caso de Paulo e Barnabé, e agora eu quero que você levante. E aí fica essa dúvida, né? Se o chamado nós devemos buscar ou se nós devemos esperar nele. E eu gostei do que o Xandão ele testemunhou no nosso primeiro bloco a respeito dele ter esperado 7 anos para que o azeite viesse a ser derramado sobre a sua cabeça, né? Como eu já disse aqui, eu sentado no banco da Metodista, olhando o Xandão ministrar, eu falava, Deus, eu quero ter o que o Xandão tem, né? E Deus falando, o que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para o Xandão é do Xandão. Eu acho que esse momento, Xandão, eu acho que é um momento da gente ouvir um pouquinho, né? Você que esperou 7 anos a respeito do você ser separado para o ofício ministerial, ouvir um pouquinho a respeito, será que nós devemos buscar de fato o chamado, ou uma vez que nós já temos o chamado dentro de nós, como você bem disse no primeiro bloco de Jeremias, nós devemos esperar até que? Como que é isso nesse contexto do chamado? Will, eu vou começar contando primeiro como é que foi comigo, né? Na realidade, acho que eu já falei em alguma parola que quando eu era bem mais novo, menos aí uns 12 anos, alguma de idade, eu lembro de ver, acho que o pastor Pereira que estava pregando, na primeira vez que ele passou pela Água Fria, para uma escola bíblica, e eu pensei assim, um dia eu vou ser um pastor. Cara, era muito novo, assim, e aí dali, assim, mas nunca pensei em ser crente naquela época, não sei porque que me passou isso pela cabeça. Quando eu, de fato, tive um segundo encontro com Jesus, que eu voltei e estou até hoje,
As pessoas sempre falavam, teu chamado é pastor, uma série de coisas, eu sempre refutei, porque na realidade a gente não quer, pelo menos eu não queria assumir nenhuma responsabilidade, e entendo que é uma responsabilidade muito séria, né, como vocês citaram no bloco anterior. E aí teve aquela situação de um amigo meu que estava evangelizando na empresa lá, em 2020, citando algumas passagens para ele, dei algumas dicas de como ele consultar para saber se com o que ele mexia vinha de Deus ou não, que eu citei lá 1 João, acho que capítulo 5, e aí naquela noite ele teve um sonho que não era para ele escutar esse pastorzinho, isso em 2010. Então em 2017 aconteceu a minha unção, e um pouco antes dela, eu lembro que eu estava orando no meu quarto, e eu pedi para o Senhor, eu falei para o Senhor, se o Senhor me tem como um pastor, então eu aceito. Saí do meu quarto, fui até a cozinha, minha mãe estava lá, ela falou assim, Xan, estava aqui orando a Deus, e ele falou, e eu falei para ele que eu já tinha dado um filho, que era a Lena, para ser pastor, mas que eu daria o segundo, que é você. Aí eu já tomei um susto, falei, cara, acabei de orar, tal. À noite encontrei o apóstolo Jackson, e aí a gente tomando café, você sabe como é que ele deu aquela olhada que as botigas do olho muda, eu já falei, o que foi, chefe? O que o senhor viu aí? Não, nada. E aí, no final, ele acabou entregando, eu vou te ungir a pastor. Tá? Então, o que eu entendo? Eu entendo que, como a gente citou, que há pessoas que já vão, desde o início, vão lá, tem o seu chamado e vão acabar executando até bem novinho e tal. Mas, acho que, via de regra, a maioria das pessoas tem que esperar esse desenvolvimento do seu chamado, servindo a igreja local, né, obedecendo a liderança, sendo submisso, né? Se a gente pensar em Davi ele foi submisso a Saul até o fim da vida de Saul. Então, assim, ele podia ter matado Saul na caverna, não matou. Saul mandava ele, né, para buscar lá os prepulsos dos filisteus, sem prepulsos, ele trazia 200. Ele fugia, ele não confrontava Saul. Aí na morte de Saul, ele se preocupa em trazer os corpos de Saul e de Jonatas para Israel para poder sepultar com honra. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso que passou para ele, a gente vê que foi um rei que foi sendo formado. Ele já tinha um coração segundo o coração de Deus, já era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele estava na prática mostrando todas essas coisas. E aí, qual que é o que me preocupa? Muitas vezes as pessoas não querem passar pela prática. Sabe aquele negócio, ó, nós que é antigo, vai para o reto projetor para um dia você ser ministro de louvor? As pessoas não querem esse processo. As pessoas querem ser o ministro de louvor, quer ser o destaque, o pregador, né? E aí a gente vê que muitas vezes estão despreparadas porque anteciparam, pode ser até o chamado da pessoa, profético, evangelista, mas ela acaba queimando etapas que não iriam prepará-lo para. E aí ela sofre sem necessidade. Né? A gente conversou aqui um pouquinho antes sobre os filhos de Seva, né, que vão lá tentar expulsar demônios e acabam tomando um vareio deles lá, dele. Né? Então, assim, não estavam preparados para aquilo, mas quiseram colocar a mão naquilo que naquele momento não foram chamados. E a nossa preocupação como igreja é conseguir transmitir para uma geração que muitas vezes é ansiosa, que as coisas de Deus levam tempo. Né? Então, Daniel não, José, quantos anos levou para ele subir no trono e governar o Egito? Né? Davi, quanto tempo levou desde a unção dele para ele governar Israel? Então a gente vai ver que Deus sempre trabalha com o tempo. E durante esse tempo ele vai nos preparando. E se a gente quiser queimar a etapa, eu não vou nem dizer que a gente vai voltar para o fim da fila, como muita gente fala, mas a gente pode correr o perigo de nos decepcionar com o nosso chamado ministerial e abortá-lo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa estar obedecendo, e aí eu gostei da frase do teu pastor que diz assim, é melhor atrasar, né, porque uma hora Deus vai corrigir o tempo, do que você enfiar o pé pelas mãos, e quanta gente está decepcionada, mas a gente precisa sempre olhar os dois lados, mas está decepcionado porque a igreja errou contigo,
ou você que errou acaba querendo antecipar as coisas. E uma das frases que eu gosto de um grande homem de Deus que ele usa é: a vida cristã, ela não é 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. Então não precisa antecipar. 100 metros rasos, o maratonista vai cansar, né? E a maratona, o Usain Bolt vai cansar. Mas o que a gente quer? A gente quer ser o Usain Bolt. A gente nem sabe quem é o grande maratonista de todos os tempos, mas a gente sabe daquele que corre mais rápido. Mas, muito provavelmente, essas pessoas que correm rápido demais, se correrem além do tempo de Deus, vão acabar se cansando e se decepcionando. Uau! Que aula que o Chan deu. Mas olha, eu peguei umas premissas aqui naquilo que o Chan falou e também naquilo que você colocou antes, Will, e eu acho que aqui a gente tem um conjunto de informações importante. A sua pergunta é: o chamado, a gente busca ou espera, né? Eu faria um trocadilho aqui e diria que a gente busca esperando, ou quem sabe a gente espera buscando. Né? E vou dar alguns exemplos aqui. Aliás, você já falou de Paulo, né? Ainda Saulo em Atos 13, mas se a gente voltar lá em Atos 9, 10, nós vamos ver Saulo, dentro do seu processo de conversão, tentando uma inserção na igreja em Jerusalém, e não conseguindo essa inserção, né? Ele era um líder do povo, e isso é evidente, isso fica evidente no final do capítulo 8, começo do capítulo 9, aliás, final do capítulo 7, começo do capítulo 8, né? Quando a gente vê o início da dispersão, como as pessoas estavam tratando a ele. A palavra diz que as pessoas lançavam as partes de cima das suas vestimentas aos pés dele. Esse tratamento era um tratamento comum a reis, né? Esse tapete para alguém, uma autoridade muito grande pisar em cima, esse tapete feito de roupas, né? De palmas, né? De folhas de palmeira, era feito a reis. Foi o objeto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, esse mesmo tapete, e a gente vê as pessoas fazendo isso com ele, com Saulo. Então, ele era alguém que detinha um determinado respeito, uma determinada posição à frente, tanto de romanos quanto de judeus. Ele era cidadão destes dois, ele era judeu de nascimento, mas ele era cidadão romano também, né? Então, no final das contas, ele tinha uma posição de prestígio, e quando ele se converte, ele vai tentar uma inserção na igreja apostólica, né? E quem sabe essa tentativa de chegar por cima não deu muito certo, ao ponto dele ter que voltar para Tarso, ou seja, voltar para a base, voltar para trás da malhada, e passar um período de 14 anos em Tarso. Esses 14 anos estão registrados em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, né, quando lá em Tarso ele tem a sua primeira experiência evangelística, apostólica, pastoral, antes de ter qualquer um desses títulos. E essa experiência se chama Tito, o cara que ele ganha para Jesus e carrega consigo, né, e sobe com ele lá de Tarso, agora para Antioquia, onde ele vai ser enviado a partir da sua parceria com Barnabé para a primeira viagem missionária, lá naquele momento no qual o Espírito Santo diz: separai-me para mim a Saulo e Barnabé, né? E o que acontece? Todo esse período de espera credenciou aquilo que Saulo seria mais tarde, né, e que seria marcado, inclusive, por um novo nome. Quer dizer, aquele coração de Saulo não era o coração que Deus precisava na igreja. Por mais que o cara fosse um líder, por mais que o cara tivesse uma posição privilegiada e prestigiada, tanto entre judeus quanto entre romanos, por mais que esse sujeito tivesse uma boa infiltração no meio dos sacerdotes e no meio do governo, né, dentro desses ambientes, não era isso que Deus queria. Então, Deus precisava que Saulo mortificasse, né, a sua antiga identidade, para que uma nova identidade, a identidade de Paulo, fosse construída, e a partir daí, sim,
houvesse um homem sendo levantado pelo Senhor para o exercício dos ministérios que mais tarde ele receberia. Agora, o que esse sujeito ficou fazendo enquanto ele esteve lá em Tarso? Ele ficou esperando enquanto buscava, ou ficou, quem sabe, buscando enquanto esperava. E o que Saulo fez enquanto estava em Tarso? Ele fez um Tito, que mais tarde seria plantado em Creta para levantar outros presbíteros, para que pudesse colocar as coisas em boa ordem, aquilo que ele fala a Tito na epístola, pudesse colocar as coisas em boa ordem, pudesse levantar outros presbíteros e de cidade em cidade plantar novos líderes, que é a missão que Saulo dá para Tito, né, que Paulo dá para Tito, quando Tito é plantado nesse lugar estratégico. E isso é obra de quem está esperando, mas também está buscando, ou de quem está buscando, mas também está esperando o exercício ministerial. Acho interessante isso, né, do jeito que vocês colocaram, porque eu, de novo, né, falando sobre William Branham, ele se precipitou no seu chamado. E isso, para mim, é algo tão maduro da gente refletir, porque o Xandão, ele falou sobre Filipe, né? Filipe, ele começa como diácono, aí, como você bem lembrou, Paulinho, as suas filhas eram profetisas, e mais lá na frente ele é intitulado evangelista. Eu não consigo ver na Bíblia pessoas que já de bate-pronto, já entraram direto na cara no ministério, sem ter antes passado pelo menos pelo dom de socorro, pelo serviço, para entender que ministério é serviço. Nós falamos disso na última parola. Mas o que me chama a atenção foi o que o Xandão ali comentou, né? Ou seja, você tem um diácono chamado Filipe, ele começa a flertar com o ofício evangelístico, de evangelista, e aí na sua casa ele tem profetas. E aí a brincadeira que a gente fez, né, foi, isso já mostra para nós que pastor não gera pastorzinho, profeta não gera profetinha, e evangelista não gera evangelista. Aí, enfim, é o diminutivo de evangelista aí que eu não sei falar. Então, o que acontece? Você vê como a caminhada ela é importante no processo, né? E muitas vezes a forma como nós estamos nos posicionando em relação àquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Eu me lembro que certa vez o Xandão, ele presenciou isso. O apóstolo Jackson uma vez me chamou e falou assim: até quando você vai reter aquilo que Deus está te dando? Você lembra disso, Xandão? Que até depois ele teve um sonho comigo, eu nunca esqueço desse sonho. E com muito temor e tremor. E até hoje, às vezes, eu ouço a voz do Jackson falando: até quando você vai reter? Porque existe um temor. E muitas vezes nós estamos num afã de querer estar na plataforma. E sabe de uma coisa, Paulinho? Eu vou confessar algo aqui. Nesses últimos 2 meses, eu tenho feito como o John Wesley. O meu púlpito tem sido pessoas. E até estava falando outro dia para o meu pastor. Eu falei: pastor, Paulo fala para Timóteo que ele deve fazer o papel de evangelista. E eu falei para ele assim: pastor, o meu chamado não é pastoral. Não é. Né? Eu até brinco que quando eu vou ministrar, se eu não falo pelo menos 2 vezes, porque no grego, porque no hebraico, não é a pregação completa, eu tenho que falar pelo menos uma dessas. E eu falei para ele, pastor, ultimamente tem vindo pessoas pedir aconselhamentos. E, pastor, eu não sei lidar com isso. E, gente, é muito difícil. Eu tiro o chapéu para vocês que são pastores. Porque tem hora que dá vontade de pegar a cabeça dos irmãos, bater no liquidificador e falo: meu Deus do céu. Mas sabe, quando a gente discerne de fato o chamado, a gente descansa. E as portas vão se abrindo, e as oportunidades vão chegando. E o ponto que para mim, e aí eu quero tocar nesse ponto aqui para a gente
empacotar nossa conversa hoje, é que muitas vezes nós estamos buscando, e aí eu tenho visto isso dentro do âmbito que eu me encontro, pessoas que estão tão ansiosas pela evidência do ministério, do chamado ministerial, e estão se esquecendo do básico do porquê nós fomos chamados, que é cuidar de vidas e de almas, né? Então, será que quando nós estamos falando sobre o reconhecimento dos chamados, nós devemos buscar ou esperar? Na verdade, nós deveríamos aquietar o nosso coração e entender que nós somos o canudinho da Coca-Cola e o propósito pelo qual Deus nos chamou é para que nós sejamos bálsamo na vida de pessoas, sejamos cura na vida de pessoas, dentro do ofício que nós somos chamados? Será que quando nós estamos nos precipitando, será que ao invés, e eu sempre esqueço o nome do autor do livro, eu já citei algumas vezes aqui, A Noiva Adúltera, será que nós não estamos usurpando da noiva para fins próprios, quando na verdade nós deveríamos ser de fato a eclésia para cuidar de vidas? E ontem... Will, Jackson Aquino. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, vocês têm que ler esse livro. Vocês têm que dar esse livro para líderes. Esse livro é maravilhoso, né? Ontem eu estava refletindo a respeito de algumas frases que eu tenho ouvido ecoar. O amor, no fim dos tempos, ele esfriará, mas não precisa ser com você. A fé, encontraremos fé na terra, mas isso não pode ser com você. E aí você começa a ver, nesse sentido, exatamente esse livro aí. É tremendo esse livro. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nós estamos nos esquecendo de cuidar de pessoas, porque nós estamos querendo correr a carreira que nos foi proposta, mas visando apenas e tão somente o nosso próprio interesse, porque o amor vai se esfriar, o meu não vai se esfriar, mas na verdade nós somos responsáveis por suportar a carga um dos outros. E aí, nisso daí, Xandão, Paulinho, é que vem a pergunta. Se a gente deve esperar, ao invés de buscar, o que fazer enquanto esperamos? Acho que o trocadilho, Will, seria buscar ao Senhor nesse período. Eu acho que uma pergunta que a gente precisa fazer, todo cristão que está almejando, né, esses cargos, né, que sonha com isso, qual é a motivação do nosso coração? A nossa motivação é me destacar, aparecer, e aí a gente olha para João Batista e fala que o que importa é que ele cresça e eu diminua, né? Ou a nossa motivação é servir, puramente servir. E se você parar para pensar, muitas pessoas que não querem cargos acabam essas recebendo da parte do Senhor. Mas a gente também não pode negar que aquelas que almejam, mesmo que aparecer, também conseguem cargos. Tem um Eclesiastes 10:7, vai dizer assim, Salomão diz assim, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Então, assim, estava fora de lugar. Eu acho que o mais importante é a decisão pessoal. Por mais que eu queira me destacar, eu vou ter que engolir esse meu orgulho, ir para os pés do Senhor, entender que eu tenho que ser submisso a Ele, à vontade dEle, e servir aonde Ele quer que eu sirva. E, então, nesse período de espera, é ali que eu tenho que estar, buscando a Deus, e na hora certa, Ele vai destacar. Né? Quantos de nós, né, fomos chamados para uma pregação num culto no lar, para uma pregação num PG, e quando a gente foi ver, Deus está colocando na frente de 200, 300, até mais pessoas pregando. Mas a gente, né, vê pessoas que começaram como Davi atrás da malhada, para depois estar lá. Então, o importante é qual é a motivação do meu e do teu coração. Acho que esse é
mais importante. Eu só somo um termo que, na verdade, não é uma novidade ao que o Xandão falou, porque irretocável o que você falou, Xan. Mas eu diria assim, ó, o que fazer enquanto o momento não chega? Morrer. Morrer. Morrer para mim mesmo. Morrer para os meus projetos, sabe? Jesus, ele disse, Marcos capítulo 8, versículo 34, você quer ser meu discípulo? Você quer caminhar comigo? Você quer andar junto de mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não, negar-se a si pressupõe matar os seus projetos pessoais para viver os projetos dele. O tomar a sua cruz significa morrer voluntariamente. Cristo carregou a cruz porque ele, como outros condenados, eram obrigados a carregar o objeto da sua execução. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele não está falando, eu estou te obrigando a carregar algo que conote sua execução. Mas ele está dizendo, carregue a sua cruz voluntariamente, carregue o peso do exercício do ministério voluntariamente. Né? E no final, depois disso, ele diz, siga-me. Depois desta morte dos projetos pessoais, do negue-se a si mesmo, depois desta morte, para a minha própria vida, para os meus próprios desejos, para os meus próprios conceitos, né, para as minhas próprias vontades, depois disso vem o siga-me. Né? Então, durante o período de espera, o que eu faço? Eu vou morrendo para mim. Né? O João Batista dizendo em João 3,30, convém que ele cresça, que eu diminua. Do que João Batista está falando ali? Da morte dele mesmo, para que o ministério do Cristo fosse evidenciado, inclusive através da vida dele. Né? É morrer para aquilo que eu vivo, morrer para aquilo que eu quero, morrer para aquilo que eu desejo, para que o ministério do Cristo resplandeça através de mim. Aleluia. É isso aí. Você que já discerniu o seu chamado, senta no aviãozinho, espera sentadinho na sua poltrona, porque você vai chegar no seu destino, porque coisas estão acontecendo ao seu redor. E saiba de uma coisa, gosto de uma expressão maravilhosa que certa vez Ademar de Campos, ministrando com a Ana Paula Valadão, falou, que o Boeing, ele tem que pegar o maior vento contrário para que ele suba muito mais alto. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, falando dessa parola maravilhosa. Espera no Senhor, mortifica a sua carne, caminha de acordo com aquilo que o Senhor tem te chamado. E olha só, não seja teimosinho de Jacó. Compartilhe nas suas redes sociais esse canal. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Apple Music, nós estamos no Amazon Music. Aonde tem uma plataforma, o decano está indo lá e colocando os paroleiros, e você não pode perder. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Paulinho, muito obrigado. Xandão, muito obrigado. E vamos esperar no Senhor. Amém?